Eu já fui refutado várias e várias e várias vezes, mas isso não significa que o meu oponente estava certo. Isso tem muito a ver com a nossa capacidade de debate. Não é só porque você sabe debater que você está certo. O contrário também é verdade. Mas eu não sou uma pessoa boa de retórica. Eu não tenho um vocabulário muito abrangente. Eu não sei ter um pensamento muito rápido. Eu não sou capaz de falar apenas mal do meu oponente e achar que aquilo está respondendo à pergunta ou à objeção. Então, eu sempre me dei muito mal em debate, na internet, ao vivo também. Eu creio que a melhor maneira que eu creio que a melhor maneira de convencer alguém, de ter uma conversa com alguém é isso, é o diálogo normal, né? É um diálogo onde não tenha essa agressividade toda, né? Eu acho que é aí que as pessoas são convencidas, quando a gente tem uma conversa amigável, quando a gente só está trocando uma ideia, né? Só está oferecendo ali a nossa abordagem, né? A nossa cosmovisão. E é um problema muito sério porque hoje em dia o público se deixa levar muito pelo ad hominem, né? Quando você ataca a pessoa ao invés do argumento. E parece que aquela pessoa então faz um excelente argumento porque ela tá atacando o caráter da pessoa, ela tá atacando o jeito que ela fala, ou então algum erro que aquela pessoa cometeu no passado, ela traz ali como argumento ou então ela se desvia dos tópicos. Você pode até responder alguma coisa, mas aí a pessoa parte para outro tópico que não tem nada a ver com o que vocês estão falando. E isso acontece muito na internet e as pessoas são levadas a acreditar naquilo só porque a pessoa é boa de retórica, só porque a pessoa é rápida nos seus pensamentos. Mas isso não significa que a pessoa é boa nas suas ideias, né? Não significa que a pessoa está certa por causa daquilo. E isso foi uma grande lição que eu aprendi com os anos e anos de internet, anos e anos de debate, de debates inúteis, fúteis, que não servem para nada. E quanto mais eu fui amadurecendo nisso, mais eu fui vendo que é engraçado como são as coisas. Às vezes, eu já fui expulso de grupos, por exemplo, de WhatsApp, por causa das minhas opiniões, né? Por causa daquilo que eu acredito, por causa das doutrinas que eu defendo. E achei muito interessante isso, porque eu falava algumas coisas sobre essas doutrinas, as pessoas... Eu vou botar um caso específico aqui. As pessoas riam de mim, né, em um certo grupo, e elas começavam a falar um monte de bobagem também, e começavam a ofender a minha pessoa, começaram a falar um monte de coisas ridículas que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha falado, e assim, superficialmente, né, se você olha de longe, parecia que elas estavam me refutando, né, e parecia que eu estava ficando cada vez mais calado, mas é porque não tinha mais para onde ir, né, aquelas pessoas não estavam respondendo mais os meus argumentos, aquelas pessoas estavam partindo para a ridicularização, né? E aí eu fui expulso daquele grupo. Eu me lembro que quando eu fui expulso do grupo, algumas pessoas depois vieram no privado falar comigo. Olha, aquilo ali que você está falando, eu queria aprender mais sobre aquilo. Você tem como mandar o material? Você tem como me ajudar a entender isso melhor? Então, aí é que tá, tipo, você pode até parecer refutado, você pode até parecer calado. E eu fui calado muitas vezes na minha vida, e eu creio que isso é uma coisa boa, porque isso te faz correr atrás de estudo. Isso faz melhorar os seus argumentos depois, né? É ótimo quando você é calado. Eu já fui calado várias vezes. Isso é necessário para te conduzir a um estudo mais profundo das doutrinas. Muitas vezes eu era calado e eu pensava assim, tudo bem, eu fui calado agora, mas faz tanto sentido assim o que eu penso ser verdade que, por mais que eu seja calado, aquela pessoa ainda está errada, né? Eu não sei explicar exatamente porquê, mas logicamente falando, quando eu ouço o argumento dela, não faz sentido em uma abordagem lógica, em uma abordagem bíblica, mas
um dia eu sei que eu vou saber responder esse argumento. Eu vou estudar aqui agora, vou sentar, estudar, vou pesquisar comentários de homens que eram muito mais estudiosos do que eu, os puritanos, por exemplo, os Covenanters. E quando eu fazia isso, aí eu entendi, agora faz sentido o que eu pensava sobre o argumento dessa pessoa. Tá errado. E aqui, esses são os motivos pelos quais esses argumentos estão errados. Por causa desse comentário, por causa que tal comentarista falou isso e aquilo. Então, só porque você é refutado, só porque você é calado, não significa que você está errado. Não significa que você tem que desistir daquilo que você acredita, né? Eu me lembro quando estava começando minha caminhada cristã, que muitas vezes eu era refutado por ateus. Por quê? Porque eles estavam certos? Não, porque eu simplesmente não tinha estudado o suficiente. Eu sabia que eles estavam errados. Mas não é só por causa disso que eu vou deixar minha fé. Você não é convencido por pessoas, você é convencido pelo Espírito Santo, você é convencido pelas Escrituras. Você é convencido por homens que praticam a piedade por muito mais tempo que você. Você é convencido por homens na história da igreja que oraram por horas e horas e horas, que se dedicaram ao estudo da palavra por horas, horas e horas. Por essas coisas que você consegue ser mais profundo na teologia, né? E não se preocupe, você pode ser refutado, você pode ser calado, mas não significa que você está errado. Busque sobre isso. E eu não estou falando aqui de ser orgulhoso, de falar assim, eu nunca vou estar errado sobre alguma coisa. Não, às vezes eu fui refutado, eu fui calado, e depois de um estudo, isso que é muito importante, né? Porque tem pessoa que troca de teologia como troca de roupa, né? Já vi tantos e tantos casos de pessoas que, é batista, aí 3 meses depois, porque perdeu um debate, agora é presbiteriano. Aí 3 meses depois, porque perdeu o debate, é anglicano. Aí chega a Roma ali e se entrega completamente ao anticristo, né? São vários casos assim que eu já vi nesses 10 anos aí de teologia reformada que eu ando estudando, né? Ou seja, se você é refutado, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar, cara. Estudar, se aprofunde mais naquilo, leia livros, leia comentários, ore a respeito, leia a Bíblia, e isso vai te ajudar a entender, o que eu tenho que fazer agora? Não seja orgulhoso, tá? E ao mesmo tempo não seja liberal em pensar assim, eu fui refutado, logo estou errado. Não, isso não segue necessariamente. Então, veja isso como uma coisa boa, tá? Veja isso como uma humilhação necessária na sua vida, tá? E eu falo bastante sobre essa questão de humilhação nesse próximo vídeo aqui, e também falo sobre a solidão nesse vídeo aqui, tá? A solidão da teologia reformada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!